Olá, senhores, eu sou o Joe e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscreva no canal e ative as notificações para o recebimento de novos vídeos. E a reflexão de hoje é a respeito de repetição, como a nossa vida ela sempre se resume a ciclos repetitivos. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, tudo se resume a eternas repetições, não é mesmo? Então, por exemplo, você acorda geralmente na mesma hora, você faz o mesmo trajeto para ir para o seu trabalho, volta pelo mesmo trajeto. E a nossa vida ela sempre se resume a esse ciclo de repetições. Mas ao contrário do que pode parecer, a repetição ela nem é algo ruim. A repetição ela é algo que se faz necessário nas nossas vidas. Então, quando você quer crescer, quando você quer aprender algo novo, por exemplo, você quer tocar um instrumento, você tem que fazer uma série de exercícios, né? Você vai tocar guitarra, você tem que aprender escala, tem que aprender o mixolídio, né? Os módulos gregos em sua totalidade, pentatônica, diatônica. Então você vai, o seu professor passa alguns exercícios para você e você repete para melhorar a sua memória motora, para melhorar o seu músculo da sua mão. E você repete vários exercícios até você adquirir aquela habilidade. Quando você joga basquete também, você tem que repetir determinados exercícios de arremesso para você acertar a cesta. Quando você faz academia para ficar mais forte, você tem que repetir a sua série de exercícios. Então, quando você vai treinar braço, você treina sempre os mesmos exercícios. Quando você treina perna também, treina sempre os mesmos exercícios. E quando você, por exemplo, estuda alguma coisa, você vai fazer um concurso público, você estuda geralmente os mesmos temas e você revisa, porque a revisão ela é um ponto importante do estudo. E essa reflexão me veio à cabeça quando eu fiz o último vídeo onde eu digo a respeito dessa polêmica que teve entre os ursos, né, e as mulheres e tal. E em um determinado trecho do vídeo eu demonstrei um certo incômodo por estar falando algo repetitivo. E um inscrito ele fez um comentário bem interessante, né, que eu até vou ler aqui. Ele escreveu assim: não se preocupe em falar o que já falaram em outros canais, eu assisto poucos vídeos do Coruja, no caso é porque eu mencionei no vídeo que o Coruja já tinha falado sobre esse tema. Por exemplo, independente disso, é sempre bom repetir algo que já foi dito porque muita coisa precisa ser relembrada. E eu fiquei pensando nesse comentário e muito obrigado, inscrito Joe Mac, por ter escrito esse comentário. E os comentários de vocês ajudam muito, tá? Eles dão muita inspiração para vídeos da gente. Por favor, continuem comentando. E eu realmente parei para pensar e de fato isso é verdade, né? Eu, durante alguns vídeos aqui, eu sempre demonstrei esse cuidado de não ficar sendo repetitivo, mas hoje em dia eu penso diferente já. Eu penso que a repetição ela se torna necessária como uma forma de aprimoramento. Então, por exemplo, como eu citei nas outras partes do vídeo, quando você faz determinadas coisas, você sempre repete. O próprio ciclo da Terra, ele também é formado por repetições. Então, o Sol ele nasce no mesmo lugar, ele se põe no mesmo lugar. A Terra ela gira em torno do Sol e em torno dela mesma, sempre para o mesmo lado. Então, não é necessariamente ruim essa coisa da repetição. Entretanto, eu considero que a repetição ela tem que ter um fundamento. E o fundamento deve ser sempre o de você melhorar, ou de você aprimorar determinadas coisas. Então, como eu falei, quando você faz academia, você repete sempre a mesma série de exercícios. Entretanto, você vai melhorando a intensidade. Então, se você começava com um determinado peso no supino, você repete a mesma série de exercícios progressivamente com um peso maior, porque o seu músculo ele já está mais reforçado. E assim eu considero que tem que ser o nosso conteúdo. O nosso conteúdo ele precisa ser repetitivo, porque quando eu, por exemplo, falo a respeito de alguma coisa, necessariamente eu preciso aprimorar um determinado tipo de pensamento. Então, já teve vídeos aqui onde eu falei no início do meu canal, expressando determinado tipo de coisa que hoje eu olho e eu já penso um pouco diferente. Mas
sempre na mesma ideia, sempre na ideia de que você precisa encontrar um melhor caminho para você. Então, isso acontece também em vários nichos de canais, tá? A gente repete temas também de acordo com o nicho, de acordo com o próprio andamento das relações. Então, existem atualizações, existe um novo caminho, você às vezes muda de ideia a respeito de determinado conceito. E isso acontece, né? Por exemplo, se você for pegar os canais aqui do topo, os canais aí da Vermelhinha, né? Como o canal do Social Arts, o canal do Submundo Intelectual, Rafael Aires, Atitude Alfa, eles giram sempre em torno daquele tema de você ser um homem de alto valor, porque, segundo essa lógica, que é uma lógica até bem racional, quando você é um homem de alto valor, você melhora o seu poder de barganha e isso faz com que você... E isso, aliado a você ficar atento às red flags, fará com que você tenha uma melhor chance, caso você queira se relacionar, de pegar também aquelas mulheres de alto valor. Já o conteúdo aí dos homens que seguem o seu próprio caminho, eles já quitaram dos relacionamentos e eles sempre fazem os seus vídeos girando sempre em torno dos mesmos temas. Então, por exemplo, você vê o canal do Dom Sandro, ele toca bastante nessa problemática do comportamento feminino e que tornaria, portanto, inviável a ida dos homens para o mercado de relacionamentos, visto que elas estão intoxicadas com muitas ideias que necessariamente tornam complicada a estadia dos homens, né? A ida dos homens para o mundo dos relacionamentos. Você tem o canal do Davi, que ele foca bastante nessa coisa do homem tirar de si essa necessidade de validação, né? Eu até racho o bico quando ele faz aquela voz de NPC. Ai, Davi, mas ela me valida. Eu não consigo. Mas assim, você vê que ele sempre faz vídeos girando em torno do mesmo tema. Por quê? Porque ele quer incutir uma ideia. E a ideia que ele quer incutir é qual? É a ideia de que você, que é homem, deve se livrar dessa necessidade e seguir o seu próprio caminho, né? Então, os canais aí que seguem o seu próprio caminho, né? Como, por exemplo, já citei o Dom Sandro, o Davi, o Tatuado Migtal e outros, né, muitos, eles giram sempre em torno dessa ideia de você quitar do mundo dos relacionamentos e seguir o seu próprio caminho, porque você irá despender energia para aquilo que realmente irá dar sentido à sua vida, aquilo que realmente vai compensar na sua vida. E que essa energia sendo gasta no mundo dos relacionamentos, onde você tem todo um cenário bem problemático, é basicamente uma energia que você desperdiça para algo que não te compensará. E eles tocam bastante nessa ideia, né, de que você pode ter complicação, você pode ter uma Maria da Penha e tal, e basicamente eles giram em torno dessa ideia. Isso não é ruim não, tá? E nós que já somos da Pílula Negra, o meu canal, ele parte de um princípio, ele parte de uma ideia de que existe um determinismo biológico, né, de que o homem e a mulher eles têm as suas naturezas e que existe um determinismo biológico, certo? De que os homens que eles são mais bem-sucedidos nos relacionamentos são aqueles que naturalmente já têm aquelas características que atendem ao pragmatismo feminino. Caso você não as tenha, e você forçar a sua entrada para o mundo dos relacionamentos, você estará sujeito a passar por maus bocados, né? Como o Trunks do Futuro dizia, você está sujeito a comer muita merda, né? Correndo atrás aí de relacionamentos, né? Você pode, eventualmente, tentar adquirir essas características, entretanto você tem um teto, por mais que você melhore o seu VSM, por mais que você faça uma academia, por mais que você ganhe dinheiro, você tem um teto. E esse teto ele te limita a uma determinada posição. Então você pode subir um pouco, mas o determinismo biológico ele é mais forte do que tudo. Eu inclusive até farei um vídeo onde eu direi a respeito disso com maiores detalhes para explicar melhor esse fundamento dessa minha ideia. Então, como reflexão de hoje, use a repetição para se aprimorar. Então, se você sentir que o meu conteúdo ele ainda faz sentido para você, assista com o intuito de fazer com que isso melhore. E inclusive, eu tenho essa preocupação de que o meu conteúdo ele se repita, mas que ele avance. Eu não gosto, por exemplo, da ideia de você não sair do mesmo lugar, de você ficar com um conteúdo e beleza, a gente vai acabar tendo que repetir ideias, entretanto,
tem que haver uma evolução. Da mesma maneira que a gente malha na academia, porque você quer evoluir o seu porte físico, você faz uma calistenia em casa, porque de repente você quer perder peso, esse conteúdo ele também tem que servir para te evoluir de alguma forma. E o que ele precisa te evoluir? Você precisa, a partir desse conteúdo, ter como um reforço alimentar, como se fosse uma vitamina, certo? Para que você reforce uma ideia na sua cabeça de que você precisa melhorar a sua vida, de que esse tipo de conteúdo ele fará com que você tenha mais foco, para que você de repente estude, para que você cresça, para que você tenha uma liberdade. Então, o intuito desse canal aqui é fazer com que você tenha uma liberdade emocional, tenha uma liberdade financeira e tenha uma liberdade cultural, uma liberdade de validação. Que você seja um homem totalmente livre, porque afinal de contas, liberdade é a melhor coisa que tem para um homem hoje em dia. É por isso que eu faço diversos vídeos falando para vocês não se importarem com aquilo que essa sociedade decadente pensa. Por quê? Porque essa sociedade ela já é uma sociedade fracassada. E aí você se livra da necessidade de se validar perante os outros. Então, liberdade. O propósito principal desse canal aqui é a liberdade. Então, por isso, a repetição ela se faz necessária muitas vezes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com essa reflexão de hoje de que nem sempre a repetição é ruim. Entretanto, ela tem que levar a algum lugar e esse lugar tem que ser a sua evolução, tá bom? Escrevam o que vocês pensam a respeito disso nos comentários e até mais.